Muito bom. Vamos lá. A questão das fraternidades, eu considero sempre o seguinte: ela está associada à nossa ideia, né, de fraternidade dos discípulos de Jesus, cuja criação vamos celebrar aí, os 70 anos de criação, vamos celebrar nesse mês de maio. Mas a questão das fraternidades, ela é muito anterior, não é? As fraternidades foram se formando no espaço em obediência à lei da fraternidade universal. Aqueles espíritos que sentem que são irmãos e que estamos ligados uns aos outros, normalmente na espiritualidade já estabelecem grupos de trabalho onde se ajudam mutuamente e, em nome do amor, ajudam muitos seres em necessidade. É que nós só descobrimos esse conceito de uma maneira relativamente recente. Deve fazer aí não mais do que 80 anos. Tá? Na década de 1940, quando Edgar Armon estava organizando as atividades da Federação Espírita do Estado de São Paulo, é que apresentaram-se a ele as fraternidades do espaço. Em primeiro lugar, por evidências indiretas, e depois de uma maneira bem estruturada. As evidências indiretas foi que a presença da espiritualidade para a equipe responsável por organizar as atividades da federação, a equipe espiritual responsável, ela se apresentava de maneira característica. Era de acordo com as tarefas que estavam sendo estruturadas. Veja, nos anos 20, nos anos 30, o movimento espírita, pelo menos aqui no estado de São Paulo, carecia de maior organização. Então, os centros espíritas, em geral, eram centros familiares, que haviam desenvolvido a capacidade mediúnica por experiência própria e muitas vezes sem estudo ou sem uma organização de atividades. E, portanto, os centros espíritas, eles tinham a pequena capacidade de atender aos sofredores, às vezes com materializações, às vezes com longas palestras ou leituras da codificação, às vezes com intercâmbio mediúnico, dando voz aos espíritos sofredores, porém sem a necessária explicação do que significava tudo aquilo. E quando chega a hora de organizar isso melhor, é que é chamado ao trabalho Edgar Armon. E é por isso mesmo que ele havia sofrido um acidente que o tirou da vida ativa né, da Polícia Militar, né, da antiga Força Pública, e ele, então, na reserva, passou a ter mais tempo para se dedicar à estrutura da federação, que estava se organizando, porque algumas casas haviam se unido para formar a federação, mas nenhuma delas tinha uma experiência consagrada em atender pessoas com eficácia. Todas atendiam com muita eficiência, mas com pouca eficácia. Se entende a distinção do termo, todas atendiam essas entidades que se uniram para formar a FESP em 1936, tinham uma grande qualidade, porém, formavam-se filas nas portas, e também isso aconteceu na FESP, porque não havia um método mais eficaz de atender pessoas. Então, estudando como fazer isso, o Armon recebia notícias dos médiuns videntes que, quando a federação abria, estavam ali filas de pessoas necessitadas e havia soldados vestidos como na época da Idade Média, na época das guerras cruzadas, que se organizavam para proteger a federação de ataques de espíritos perturbadores. E isso chamou a atenção das pessoas. E outros grupos tinham uma organização, aproximavam-se para tarefas específicas. Era muito frequente que o palestrante da noite, ao falar sobre o Evangelho, fosse inspirado pelo Castro Alves ou pelo Olavo Bilac. E percebia-se também que os médicos do espaço atuavam quando havia carências de saúde, que os índios brasileiros atuavam na elevação do ambiente quando as vibrações dos presentes eram muito grosseiras e negativas,
E também que toda atividade de orientação, de saúde, de fluidos, fosse marcada por vários grupos vestidos de uma maneira oriental. Então, essas evidências indicaram ao Edgar Armond a necessidade de organizar os encarnados por equipes treinadas e especializadas em receber, encaminhar, entrevistar, registrar, fazer preleções e doar fluidos, que é, em essência, as atividades da nossa assistência espiritual padronizada moderna. Mas no final dos anos 1930, isso era uma descoberta, não? Então, quando entra a década de 1940, esses primeiros ensaios no campo da disciplina de trabalho em equipe deram bons resultados. E isso trouxe a evidência de que esses grupos tinham uma tremenda capacidade de ajuda. E esses grupos eram as fraternidades do espaço. Tá? Então, apresentaram-se, e aí o Edgar Armond escreve que, primeiro, para explicar isso, aproxima-se um grupo de 3 reis da época das Guerras Cruzadas, que eles se apresentaram como britânico, lusitano e lorenense, né? Demonstrando que eles estavam ligados à antiga Inglaterra, a Portugal e à França. E eles lideraram exércitos da época dos cruzados e depois reuniram os seus liderados no plano espiritual quando se reconheceram necessitados de se redimir devido à violência da guerra. Nesse processo de redenção, onde eles tiveram encarnações muito difíceis, eles puderam se reunir várias vezes na espiritualidade e se estruturar para agora, no seu processo de redenção, trabalhar pela paz. E é por isso que essa experiência de defesa dos lugares sagrados é utilizada pela Fraternidade dos Cruzados para a proteção das atividades religiosas, não só dos centros espíritas, tá? Mas de toda a atividade que cultiva a religiosidade do ser humano. E esses 3 líderes europeus formavam, com esse compromisso de trabalhar pelo bem, a Fraternidade do Santo Sepulcro, que é uma alusão ao local onde o corpo de Jesus foi sepultado e depois desapareceu naquele processo da ressurreição. Então, esse Santo Sepulcro, ele passou a ser, na época das Guerras Cruzadas, uma espécie de símbolo, né? Era uma meta que os exércitos europeus tinham que alcançar o lugar onde estava o sepulcro de Jesus, para ali firmar a vontade de estabelecer o domínio sobre aquela região. E é claro que eles percebiam que eles tinham se equivocado com relação à meta, né? A meta espiritual era conquistar a redenção, a ressurreição espiritual, e não dominar a terra onde havia trabalhado Jesus pelo bem das pessoas. Bom, então nós estamos vendo aí por que apresentaram-se os cruzados e a fraternidade do Santo Sepulcro. E o Edgar Armond constitui um grupo chamado Grupo Razin para estudar o plano espiritual. Porque o Razin também se apresentou, mas ele se apresentou com uma finalidade diferente. Havia a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele fez um convite para as vibrações coletivas, e esse trabalho passou a caracterizar uma atividade de doação, que era uma atividade até então inédita no voluntariado espírita. Hoje é outra coisa que para nós é algo trivial, digamos assim. É claro que não é trivial o ato de vibrar, mas não é algo insólito. É alguma coisa que todas as entidades espíritas conhecem e a maioria realiza. Tá? Agora, naquela época, um grupo se reunir, todos no mesmo lugar, na mesma hora, para de uma maneira disciplinada doar energias para quem sofre no mundo inteiro, era algo inédito. E é por isso que isso chamou a atenção da Fraternidade do Trevo. Os médiuns começam a ver espíritos envergando o símbolo do trevo, né? Do lado em cima do coração aqui. E o seu dirigente, o Razin,
que instrui a necessidade de realizar o trabalho de vibrações. Agora, o Razin e o Harmon, então, se reencontram como parceiros de muitas encarnações em busca do processo de educação espiritual. E resolvem, a partir dali, trabalhar mais uma vez, só que desta vez um no plano espiritual e o outro encarnado, para continuar facilitando os caminhos de elevação das pessoas. É por isso que depois desse primeiro trabalho em conjunto, que foi o das vibrações coletivas, eles partem para uma tarefa mais ousada, que é a criação da escola de aprendizes do Evangelho. Então, isso foi um trabalho de parceria entre a federação e a Fraternidade do Trevo. A primeira proposta, né, de uma escola em que as pessoas abraçassem um caminho de transformação, que mais tarde é reconhecido, então, como uma escola iniciática, mas que no começo, ela naturalmente, ela foi confundida com uma outra escola de informação sobre espiritualidade. Mas a intenção de Harmon e Razin era, na verdade, o processo de transformação das pessoas. E com um adendo, né, é que nos séculos anteriores, onde eles tentaram isso, tá, o Edgar Harmon tem alguns relatos gravados, onde ele e o Razin estavam reencarnados no Tibete, estavam reencarnados na Arábia, estavam reencarnados na Índia, e todas estas vezes em busca de educação espiritual. Mas a grande novidade deles fazerem juntos agora no século XX é o advento da doutrina espírita, porque permite que o processo de educação espiritual seja feito de uma maneira mais aberta e não no recesso dos templos secretos. Tá? E isso faz com que eles desenvolvam o projeto da Escola de Aprendizes do Evangelho. Tá? E mais tarde, nós vamos falar disso o mês de maio inteiro, como é que a primeira turma conclui e é convidada para desenvolver o trabalho de uma fraternidade de encarnados, que é a fraternidade dos discípulos de Jesus. Bom, mas o fato é que, ao longo do tempo, o Edgar Harmon sempre atuou em muitas frentes. Na administração da federação, no processo de educação mediúnica, desenvolvendo o programa do curso de médiuns, no processo de educação iniciática, desenvolvendo o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho, nas atividades de curas e intercâmbio mais avançado, desenvolvendo a atividade mediúnica em um nível mais profundo, tá? Escrevendo obras e livros de divulgação, organizando o processo de divulgação destas informações através do jornal O Semeador, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, em todas essas frentes, o Edgar Harmon trabalhava. Mas uma das frentes que ele manteve com assiduidade foi um grupo de 12 médiuns que se reunia regularmente para anotar descrições e informações sobre as fraternidades. Então, estes médiuns trouxeram para o Harmon uma série de subsídios, de informações, de confirmações com relação à organização do trabalho na espiritualidade. Tá? Então, nós vamos ver duas coisas importantes. Se nós imaginarmos o movimento da doutrina espírita como um todo, quem realizou o grande trabalho de elucidar o que é a vida no plano espiritual foi o Chico Xavier em sua parceria com André Luiz. O que nós chamamos hoje série André Luiz é explicar com todas as letras como funciona a vida no plano espiritual. Agora, o que o Edgar Harmon faz com o seu grupo de médiuns? É verificar como nós podemos trabalhar em parceria com a espiritualidade. Então, quando ele começa a investigar e descrever as fraternidades do espaço, em seguida começam a surgir trabalhos mediúnicos mais avançados que têm uma correlação com o funcionamento dessas fraternidades. E é por isso que a gente
começou a avançar num terreno mais profundo, que é o fato de conhecer, por exemplo, como é um resgate de um espírito comprometido com bandos de espíritos voltados para a violência no mundo espiritual, tá? Quando há necessidade de libertar alguém da sua influência. Tá? É claro, o André Luiz descreve vários casos assim. Entretanto, o Edgar Armond, ele, pelo trabalho prático de todas as semanas, esses grupos de médiuns descreverem. Eu vou dar um exemplo. Os grupos de Brogotá e Itaporã treinavam esses médiuns para fazer desdobramento com segurança. Só que isso não era para um diletantismo, era para ser colocado a serviço das pessoas necessitadas. Então, recebia-se de planos mais elevados uma tarefa de libertar determinadas pessoas da influência de um grupo das trevas. E estas pessoas, esses espíritos desencarnados que precisavam dessa ajuda, estavam encarcerados numa região de uma vibração muito pesada. Os índios dos grupos de Brogotá e Itaporã tinham condições e treinamento para fazer isso sozinhos. Entretanto, eles receberam também a incumbência de educarem alguns médiuns de desdobramento desse grupo para que esses médiuns descrevessem a tarefa, que isso pudesse nos educar através de um relato organizado e de que a gente pudesse valorizar o trabalho de treinar a mediunidade para enfrentar tarefas difíceis. Tá? Então, quer dizer, as fraternidades do espaço, depois daquela fase inicial dos anos 40 e 50, em que eles se apresentaram para ajudar a gente a estruturar o trabalho de organização do centro espírita, agora estavam numa outra fase, que era a de treinar os colaboradores para, entendendo o mundo espiritual, eles poderem servir melhor. Tá? Essa foi uma condição muito importante. Tá? Por exemplo, quando vinham alguns grupos de espíritos que tinham uma determinada formação, que eram, por exemplo, os irmãos do Egito e os irmãos da China. Eram fraternidades que se apresentavam nos dias em que a pauta de trabalho do grupo mediúnico era pesquisar métodos avançados de cura para doenças incuráveis. Tá? Incuráveis que eu digo pela medicina oficial, né, obviamente. Eu estou dando esses exemplos, né, dessas fraternidades que se aproximavam para o treinamento dos médiuns, porque isso descortinava novas frentes de trabalho. O Edgar Armond havia padronizado a assistência espiritual porque isso permitia uma melhor eficácia, como nós falamos. Aquelas filas de centenas de pessoas, elas desapareceram, porque com o método de trabalho padronizado, principalmente com o método Pasteur, né, que é baseado na doação de passe magnético, né, na aplicação de passe magnético, que não necessita, por exemplo, de incorporação ou psicofonia, né? Então, através disso, a eficácia do conjunto aumentou. E isso permitiu que, aí, numa segunda fase, as fraternidades se dedicassem a tratamentos mais avançados, que são menos eficazes. Porque depois que você consegue dar um método para tratar todas aquelas centenas de pessoas, restam os casos, 10, 15, 20 pessoas, que são casos preocupantes, casos que suscitam a compaixão. E esses precisavam de um tratamento mais prolongado e de um estudo mais aprofundado. Tá? E aí, então, são tratamentos não padronizados, porque são para uma quantidade menor de pessoas e são para casos específicos que não dá para tratar com uma incidência estatística maior, aí, como é o caso dos passes padronizados. Bom, por causa disso mesmo, essas anotações foram sendo desenvolvidas, né, e os relatos foram sendo desenvolvidos, e chegou numa hora que o Edgar Armond ele reuniu experiência suficiente para publicar um livrinho. Então, ele publicou um opúsculo lá na Federação, chamado As Fraternidades do Espaço e sua influência no movimento doutrinário nacional.
E ele nesse pequeno opúsculo, ele conta essa história de que as fraternidades se aproximaram, primeiramente de uma maneira organizada através da Fraternidade do Santo Sepulcro, e que eles contribuem com a pesquisa e o desenvolvimento de métodos espíritas de cura, assistência e desenvolvimento mediúnico. Tá? Então, esse pequeno livreto, depois ele foi republicado pela editora Aliança, porque décadas mais tarde a Aliança já tinha sido fundada. E como o Edgar Armond deixou ali toda a sua produção literária para ajudar o nascimento da Aliança através da editora Aliança, então esse livreto, A Influência das Fraternidades, foi republicado uma segunda vez em 1978, com uma pequena atualização do comandante Armond, onde ele faz essa atualização de tudo aquilo que ele tinha anotado junto com esse grupo mediúnico, né? E nós lançamos essa publicação, um opúsculo, numa das reuniões da Aliança. Agora, o fato é que esse opúsculo, acho que quase ninguém tem, porque ele não circulou muito. Ele serviu como uma espécie de balão de ensaio, porque no ano seguinte, em 1979, a editora Aliança publicou a primeira edição do Vivência do Espiritismo Religioso. E esse opúsculo passou a ser um capítulo da primeira edição do Vivência, e nós sempre, desde então, na segunda, terceira até a sétima, agora nós temos esse opúsculo na forma de um capítulo no Vivência do Espiritismo Religioso. O que é esse capítulo? Tem esse nome, né? As Fraternidades do Espaço e sua influência no movimento doutrinário nacional. Ele tem as atualizações do comandante até 78, tá? E ele conclui, eu não me lembro se é no final desse texto ou se é num outro comentário, da necessidade de constantes atualizações. Bom, o fato é que em 78 ele publicou o opúsculo, 79 nós colocamos no Vivência, e 82 ele desencarnou. E quem é que vai fazer as tais das necessárias atualizações, né? Bom, talvez a sua mais fiel colaboradora, Dona Marta Galego Tomás,